A paz do Eterno Salvador esteja presente em cada coração. Eu quero convidar você para nós lermos no livro de Lucas, o capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 37, que diz assim: Levantou-se certo mestre da lei e, querendo pôr Jesus em prova, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como leis? Respondeu-lhe o homem: Amarás ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o roubaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo, passou distante. De igual modo, também um levita, aquele lugar, e vendo, passou distante. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, colocando-lhes azeite e vinho. Então, colocando-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Meu querido ouvinte da Palavra do Eterno, irmão em Cristo Jesus, eu quero convidar você nesse momento para nós meditarmos a respeito da verdadeira obra de Deus. Temos visto diariamente aí pessoas pagarem R$200, irem no cartórios e abrirem as suas supostas igrejas, dizendo ser casa de Deus. Daí começam a cobrar dízimo, derramam óleo de peroba ou óleo de azeite, eu não sei que óleo é aquele, sobre a cabeça de um cidadão, e ele leva o título de pastor, que na verdade não é pastor, é pastel. E aí ele começa a pregar o seu evangelho, que não tem nada a ver com as escrituras. E quando questionado, ele diz que aquilo é a casa de Deus e que o que ele está fazendo é a obra de Deus. Na verdade, meu querido ouvinte da Palavra do Eterno, de casa de Deus e de obra de Deus, aquilo não tem nada. Primeiro que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos 7,48, Atos 17,24. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E segundo, que perante as Escrituras Sagradas, a obra de Deus não tem nada a ver com templos feitos por mãos humanas. Não tem nada a ver. Só um cego que não consegue enxergar isso nas Escrituras Sagradas. E muitas vezes, quando nós questionamos essas pessoas, eles enfatizam que como é que nós vamos pagar água? Como é que nós vamos pagar energia? Como é que nós vamos fazer isso ou aquilo se não tiver o dízimo? É isso que eles fazem. Mas aí surge uma pergunta: quando foi que o Salvador pediu para alguns de seus discípulos abrirem um templo, erguerem um templo? Eu não encontrei ainda isso nas Escrituras. Não encontrei. Muito pelo contrário, a ordem do Salvador foi: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Isso foi o que o Salvador
o Messias mandou que nós venhamos fazer. Então, um certo doutor da lei levantou para querer pôr Jesus em prova. É o que o versículo diz. Levantou-se certo mestre, ou seja, doutor da lei, e querendo pôr Jesus em prova, perguntou: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? É óbvio que esse homem, por ser mestre, por ser doutor, ele sabia que existia uma vida eterna. A sua pergunta deixa clara. Ele tinha em sua consciência que existia uma vida eterna. Existe uma vida eterna. Agora, como faço para alcançá-la? Essa foi a pergunta que ele fez a Jesus. E aí o Senhor Jesus vai dizer a ele. E aí o Senhor Jesus fala para ele: o que está escrito na lei? Como você lê? Como você lê a lei? De que forma você interpreta a lei? E ele respondeu para Jesus: amarás ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E então Jesus lhe disse: respondestes bem, faze isso e viverás. Por que Jesus mandou aquele homem erguer algum templo, se bem que ele frequentava? Ou Jesus pediu para ele fazer alguns ritos que nós temos visto nos dias atuais que não tem nada a ver com as Escrituras? Mas me parece que não foi isso. O que Jesus falou para aquele homem? Cumpre a lei e viverás. Faze isto e viverás. Ou seja, ama ao Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo e viverás. Tão simples a resposta de Cristo. Tão simples. Mas os homens, hoje em dia, dominam as pessoas com as suas congregações, com os seus megatemplos. Eles dominam as pessoas. Mas não é aí que eu quero chegar. Onde eu quero chegar é que esses homens, de fato, eles não sabem o que é fazer a obra de Deus. E então Jesus, ele continua o seu discurso quando esse homem pergunta para ele. Quando esse homem pergunta para ele o seguinte: ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Veja a pergunta que ele fez para Cristo: e quem é o meu próximo? É óbvio que ele sabia quem era o seu próximo, mas ele queria pôr Jesus em prova, como diz o versículo 25. Aí ele pergunta: pois quem é o meu próximo? E então Jesus contou a história de que um homem descia e caiu nas mãos de assaltantes, tomou uma surra, ou seja, uma pisa, e ficou meio morto, ou quase morto. E nisso vinha passando um sacerdote. Ora, quem é o sacerdote? É isso que vocês chamam de pastor hoje em dia. Que de pastor não tem nada. De pastor não tem nada. Isso que é o sacerdote no passado. Aí o Cristo enfatiza: e nesse mesmo caminho ia passando um sacerdote. Viu e passou distante. Ou seja, ao invés de ir lá, cuidar daquele homem, procurar saber o que aconteceu, sarar sua ferida, passou distante. Fingiu que não viu. Opa, isso aí não é comigo, eu estou fora. Eu não tenho nada a ver com essa história. Passou distante. Você acha que hoje, essas pessoas que têm título de pastor, que de pastor não tem nada, não fazem o mesmo? Cobram um dízimo escandaloso e absurdo, mas não ajudam a ninguém. Não ajudam a ninguém. Quando o irmão chega no templo para falar com ele, e enfatiza a sua situação, que está precisando de alguma coisa, a única coisa que ele diz é: vamos orar para que Deus possa resolver. Mas a oração não enche barriga de ninguém. A oração não enche barriga de ninguém. Não enche. Mas essa é a resposta que muitas vezes as pessoas têm escutado dos seus líderes religiosos. Essa que é a grande verdade. Verdade é que quem está cego pelo sistema não consegue enxergar. Não conseguem meditar nessa verdade. Então o sacerdote passou distante, fingiu que não viu. Aquele problema não é meu. Deixa para quem vem aí atrás. E por sinal, quem vinha atrás era um levita, ou seja, um cara que cuidava do templo.
um cara que escrevia canções no templo, presenciando aquela situação, fez o mesmo que o sacerdote fez, passou distante. Você acha que isso também tem alguma diferença para essas pessoas que vivem cantando dentro dos templos hoje em dia, que tem nome de levita, que de levita não é nada, até porque eles não são da tribo de Levi? Precise você de alguma vez de alguma coisa dessas pessoas para ver quantas vezes ela vai te servir? Nenhuma. Sabe por quê? Porque elas não têm nada a ver com a tua vida, ou seja, de Cristo elas não têm nada. Elas apenas falam da boca para fora que amam ao Senhor, e chega no templo, começa a louvar ao Senhor, começa a mexer no sentimento das pessoas, mas do Senhor elas não têm nada. Não tem nada. Faça o teste, coloque-as em prova, então terás a certeza. Então esse homem passou distante, enquanto o outro estava lá meio morto, quase morrendo. Daí então o Cristo enfatiza que neste mesmo instante vinha passando um samaritano, povo desprezado pelos hebreus, pelos Yahudins, povo desprezado. E foi justamente este samaritano que ajudou aquele cidadão que estava lá, meio morto. Pegou aquele cidadão, colocou remédio em sua ferida, colocou em seu cavalo, em sua cavalaria, levou a uma hospedaria, vamos dizer a um hotel, e lá cuidou dele, deixou dinheiro, deixou a hospedagem paga e foi embora. Aí falou para o dono da hospedaria, o dono do hotel: olha, cuida dele, e o que gastares a mais, na volta, eu te darei. Sabe o que é que eu quero falar com isso? É que isto sim é fazer a obra de Deus, e não sustentar esses vagabundos que estão aí em seus megas templos, nem aí para a sua vida. Enquanto você trabalha bastante para sustentar sua família e sustentar esses vagabundos que estão aí com o título de pastor, que de pastor não tem nada. Essa que é a verdade, que o religioso não quer admitir. Abra seus olhos. Pagar luz, pagar energia de templo, isso não é obra de Deus não. Quantas vezes você viu nas Escrituras Sagradas Cristo pedindo para algum apóstolo pagar água ou luz de algum templo? Quantas vezes você já viu nas Escrituras a igreja do Senhor reunida em templo? Você nunca vai encontrar isso nas Escrituras, até porque naquela época só existia um templo, que era em Jerusalém. Mesmo assim, este templo era judeu, era onde praticava-se o judaísmo, as práticas do judaísmo. Cristão, na Bíblia, nunca frequentou o templo. Sustentar templo, pagar contas de templo, isso não é fazer a obra de Deus. Enquanto você está preocupado em sustentar templo, o verdadeiro templo que somos nós está pelas ruas abandonadas, passando fome. O verdadeiro templo pode estar ao lado da sua casa, o seu vizinho desempregado há tantos anos e o seu filho muitas vezes não tem o que comer. E você, ao invés de ajudar o verdadeiro templo, que é o seu vizinho, que está passando por necessidade e você muitas vezes não sabe, você quer sustentar o vagabundo do líder religioso, que veio para roubar, matar e destruir, como está escrito em João 10:10, onde eles pegam essa passagem e distorcem para dizer que é o diabo, mas o diabo coisa nenhuma, é só ler o contexto. Então o diabo é eles. Acordemos, voltemos para o verdadeiro Evangelho. Pagar contas de templo não é fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus é fazer isto que Cristo está ensinando. É por isso que em Tiago está escrito que a religião verdadeira é necessitar órfão, visitar órfão, necessitado e viúva no dia de sua angústia. Ou seja, cuidar das pessoas. Isso sim é fazer a obra de Deus. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Pois Deus
quer te alertar ou está te alertando. Porém, o pior cego é aquele que está vendo, mas não quer enxergar. Esse é o pior cego. Então, abra os seus olhos e ouça o que o Espírito diz à igreja. Que o Senhor te abençoe e te guarde desde agora para todo sempre. Amém.